O Tite ensaiou a provável escalação e, de acordo com o GE, o Globoesporte.com, né, a escalação do Brasil, se não tiver nenhuma surpresa, nenhuma novidade de última hora, tem Alisson no gol, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alexandro, Casemiro e Lucas Paquetá. Lucas Paquetá como um segundo volante ali e tal, segundo homem de meio de campo. E um quarteto ofensivo. Rafinha, Richarlison, Neymar e Vinícius Júnior. Te agrada? Você acha que é a melhor seleção que o Tite pode escalar para essa estreia de Copa do Mundo, Pilhado? Era tudo o que eu queria, Pedrinho. Era tudo o que eu queria ouvir, né? O Piperno sabe, o Bruninho também, que já participaram até mais comigo de programas aí sobre seleção brasileira. O que eu mais queria era ver o Brasil jogar bola, pô. O que eu mais queria era ver o Brasil jogar ofensivamente, o Brasil ir para dentro. E eu falava, né? O Bruno deve lembrar. Eu dizia, eu acho que tem chance do Brasil jogar com o quinteto, né? Que seria esse quinteto mais ofensivo. E aí eles sempre achavam, não, eu acho que o Tite vai ser mais conservador. Realmente, pelo histórico do Tite, seria o mais provável. Agora, ver uma seleção brasileira com Paquetá de segundo volante, que joga muita bola, tendo também Rafinha, Richarlison, que na seleção joga demais. É bom a gente deixar isso claro. Ah, mas Richarlison titular? O Richarlison sempre deu conta na seleção brasileira. Sempre fez gol. Sempre chamou a responsabilidade. Nunca foi um jogador amarelão. Nunca sumiu quando precisou. Então eu acho sim que o Richarlison merece muito ser titular, porque ele é o mais questionado. E com o Vinícius Júnior voando no Real Madrid, como botar esse moleque no banco? Bota todo mundo para jogar. Aí, realmente, se perceber que ficou muito aberto, muda. Agora, eu prefiro, e eu acho mais corajoso da parte do Tite, começar ofensivamente e, se der errado, recuar um pouco mais, do que começar com aquele futebol chato e insuportável que o Brasil, inclusive, mostrou em 2018. O Brasil jogou muito mal na Copa de 2018. Eu lembro, eu fui em todos os jogos e vou de novo, tá? Consegui ingresso para todos, respeito o pilhado. Vamos estar em todos os jogos. E aí, o que aconteceu? Eu vi os jogos e todos os jogos insuportáveis. Aí o Bruninho rindo, Flávio Prado rindo. Como eu gosto de divertir vocês numa noite. Que beleza. Então... É que você não ouve Brasil... os comentários aqui. Eu ri de um comentário paralelo aqui, viu, viu, Pilhado? Gabriel fazendo comentário. Então, o Gabriel fez um comentário, eu tava te defendendo, aí eu comecei a dar risada, entendeu? Então me fale, porque eu imagino a sua defesa. Como eu agradeço por me proteger tanto. Olha ele aí, ó. Qual foi seu comentário, Gabriel Dias? Fala pra mim. Eu falei que você é tonto. Então, isso eu já sei. Agora, eu acho realmente bom demais, cara, porque os jogos na Copa de 2018 foram chatos. E o legal de você ver uma Copa do Mundo é você ver o Brasil atacando, é você ver o Brasil fazendo gol. E eu acho que com essa escalação o Brasil fica ainda mais forte. Tá de parabéns o Tite. Eu que já critiquei tanto o Tite, sou sujeito homem para também assumir. Ele botando esse quinteto, tá de parabéns. É o que todo torcedor brasileiro quer ver. O que ele tá rindo de novo? Que loucura, irmão. Não, honestamente, eu achei muito importante essa sua declaração, esse seu depoimento de sou sujeito homem. Essa frase foi... Eu tenho que assumir, pô. Eu tenho que assumir. Eu critiquei tanto o cara. Eu falava, pô, futebol chato, já cansei de falar. Falava que não... tá mostrando números, mas em eliminatórias é fácil. Agora, mostrou coragem, pô. Botar o Brasil para jogar de forma ofensiva é o que todo torcedor brasileiro quer ver. Eu quero muito. E eu acho que vai dar certo. É o que o Vampeta fala. Você tem tanto jogador bom, bota os caras para jogarem juntos. Eu acho que seria um crime botar o Vinícius Júnior no banco, ele com a temporada que ele fez. Com a temporada que o Vinícius Júnior fez, esse moleque tem tudo para ser até protagonista numa Copa do Mundo. Ele foi protagonista no Real Madrid, numa Champions League. Por que ele não pode ser protagonista numa Copa do Mundo? Acho que também seria um crime tirar o Richarlison, por tudo que ele já fez na seleção brasileira. Sempre deu conta do recado, não sei se vocês concordam comigo. Sempre fez gol, nunca assumiu, nunca foi de fugir de responsabilidade. Na Olimpíada mesmo, fez questão de jogar e jogou muito. Aí você tem o Neymar, que é intocável,
e o Rafinha, que chegou voando numa seleção brasileira. Então, eu acho que os 4 merecem ser titulares e o Paquetá ainda dá uma qualidade absurda aí para o meio do campo. É muito bom, né, trazer aí informações para vocês do Catar. Lembrando que na vitória por 3-0 sobre Gana, é importante fazer esse lembrete, o Tite adotou uma equipe bem parecida, né? Esse jogo foi em setembro, porém com laterais diferentes. Na ocasião, Éder Militão e Alex Telles foram os titulares. Estamos voltando agora na Rádio Jovem Pan. Agora sim, estamos de volta pelas ondas do rádio com o nosso Canelada especial Copa do Mundo, falando de seleção brasileira. E aí, Bruno Prado, te agrada essa formação mais ofensiva, com esse quarteto, Rafinha, Richarlison, Neymar e Vinícius Júnior, Bruno? Sim, bastante. E algumas coisas, né? O Brasil usou essa formação contra a Gana, como você falou. Foi na última data FIFA. E a comissão técnica gostou da formação, então era uma coisa que estava sendo idealizada, que poderia acontecer, era uma possibilidade real. O Brasil, durante essa eliminatória, ele testou algumas formações. E hoje ele tem 2, essa que deve estrear, a outra com o Fred, talvez Paquetá pelo lado, aí no caso sem o Vinícius, e uma outra que foi utilizada em alguns momentos com o Neymar de centroavante ali, o Rafinha e Vini Júnior pelos lados, Paquetá e Neymar por dentro com os 2 volantes. Essa aí não vai ser usada, essa aí está descartada, com o Neymar de falso 9. Vai ter um centroavante ali, essa terceira não tem. Então são 2. Aí você tem que olhar a maneira como o time ataca e a maneira como o time defende. Aí eu vou dizer isso porque para mostrar que eu não acho que tenha nada de desequilibrado aí. E uma coisa, a seleção com o Tite sempre tentou ser protagonista. Em nenhum momento a seleção do Tite foi uma seleção que pode ter um ou outro momento bem pontual, mas sempre a ideia foi ter a bola e pressionar o adversário. O Tite, assim, jogando mais atrás, acho que já na última passagem pelo Corinthians já não era isso, já havia uma evolução do Tite como quando o time tem a bola, na parte de armação. Aquele time de 2015 do Corinthians já era um time com uma ideia diferente do time de 2011 e 2012. Sobre a seleção, sempre na eliminatória, a seleção com a bola, ela ataca num 2-3-5, sempre 5 ali na última linha para tentar empurrar o adversário para trás. Aí depende da formação. No início da eliminatória, o 5º homem era o lateral esquerdo, era o Renan Lodge. E aí o segundo volante ficava um pouquinho mais, um meia sem a bola jogava aberto na esquerda, com a bola ele vinha para dentro, o Lodge virava esse 5º homem de ataque, com um meia, com o Neymar, com um cara mais aberto na direita e com o centroavante. É o mesmo desenho quando for atacar, só que aí foram mudando as peças, surgiram os pontas, cresceram ali, Rafinha, Antony, Vinícius, Martinelli, Rodrigo, esses garotos foram consolidando. E hoje, quando o Brasil ataca, ele vai atacar do mesmo jeito, um 2-3-5, vai ser o desenho quando o time tem a bola. Então não mudou o desenho, mudaram as peças. E quando atacar, o Danilo e o Alexandre, que são os laterais, eles vão fechar mais por dentro, para compor o meio ali, para não ficar um meio campo aberto, eles vão fechar junto com o Casimiro, tem o Thiago Silva e o Marquinhos, aí o time atacando vai ter Danilo e Alexandre por dentro, junto com o Casimiro, e 5 na frente, Rafinha aberto na direita, Vini Júnior aberto na esquerda, Paquetá e Neymar por dentro com o Richarlison. Então o desenho não mudou, mudaram as peças porque surgiram os pontas, e o Tite foi adaptando. Aí sem a bola, 2 linhas de 4, Neymar e centroavante. Mas à frente, aí Rafinha e Vinícius Júnior vão ter que fechar bem os lados, sem a bola, o próprio Paquetá, o Richarlison pode até ajudar um pouco mais do que o Neymar. Então eu não vejo nenhum desequilíbrio aí, acho que fazendo um trabalho, os 2 pontas voltando sem a bola, o Paquetá é um cara muito forte fisicamente, o próprio Richarlison. O Brasil vai tentar pressionar muito assim como quando perde, assim que perde a bola. O Brasil perde a bola no ataque, a primeira tentativa normalmente vai ser de pressionar e roubar a bola já lá na frente, e aí quando precisar recompõe 2 linhas de 4. Então não vejo nenhum problema, acho que é legal, acho que aproveita o momento dos jogadores, acho que o Tite vai colocar em campo os seus jogadores de maior qualidade, e o desenho é o mesmo, na hora de atacar os laterais fecham por dentro e ataca com 5, 2 pontas, os 2 meias e o centroavante. Bruno Prado, é a melhor escalação possível da seleção brasileira? Acho que assim, de formação, aí você pode durante a Copa, algum jogador está melhor que o outro. Sei lá, durante a Copa o Antony pode estar melhor que o Rafinha. Aí você muda. O Gabriel Jesus pode estar melhor que o Richarlison.
Esse tipo de coisa pode acontecer. Tem muito jogador bom ali no banco. Você tem um banco aí, considerando que esse vai ser o time titular, você vai ter no banco Antony, Rodrigo, Martinelli, Gabriel Jesus, Pedro, Everton Ribeiro, Bruno Guimarães, time, né? Fabinho, Bruno Guimarães. É um baita elenco. Então pode acontecer durante a Copa, esse não tá tão bem e tem outro bom ali para entrar. E aí, sei lá, eu citei Rafinha e Antony, que eu acho que são jogadores que podem disputar uma posição. Rafinha não tá bem, entra Antony, entra bem. Segundo jogo, Rafinha não tá bem, entra Antony, entra bem. Aí troca. Mas a formação eu acho que é essa. E nos treinos abertos, ele, mesmo quando estava misturado, ficou uma dica que o time seria esse, porque o Paquetá, no treino aberto, ficou o tempo inteiro por dentro. E os dois times com pontas o tempo inteiro. E um detalhe, quando nesse treino aberto estava misturado, quem fazia a função do Neymar no time contrário do Neymar era o Rodrigo. O tempo inteiro, os pontas eram Rafinha e Antony, os dois da direita, Vinícius Júnior e Martinelli da esquerda. Rodrigo por dentro, Rodrigo meio que espelhando o Neymar no outro time. E o Paquetá também jogando sempre por dentro. Paquetá até revezou, acho que com o Bruno Guimarães no time que ele estava, no treino que foi aberto, ou com o Everton Ribeiro, com um dos dois. Então, são algumas coisas que ficaram claras ali no treino aberto, quando a imprensa pôde acompanhar o treinamento lá acho que ainda na Itália. E para você, Fábio Piperno, Vinícius Júnior aparecendo no time titular da seleção brasileira, o que você acha dessa prévia para o jogo contra a Sérvia, Piperno? Eu sou extremamente favorável. Eu até brinco que eu sou Vinícius Júnior Futebol Clube. Eu acho que, de fato, ele não teve ainda grandes momentos na seleção brasileira, mas até porque ele também teve que fazer funções diferentes daquelas que ele executa lá no Real Madrid. Eu acho o seguinte, disse isso ontem. Um técnico de seleção brasileira, ele está ocupando um dos empregos mais cobiçados do futebol mundial e ganha muito para isso. Então tem que ser um profissional especial. E o Tite é um cara diferente. Então, um profissional especial, ele vai trabalhar, ele vai quebrar a cabeça para buscar soluções diferentes. Então, uma coisa que eu acho que ele tem obrigação de fazer é exatamente encaixar o Vinícius de modo que o Vinícius possa entregar à seleção aquilo, ou pelo menos algo próximo daquilo que ele faz no Real Madrid e que o tornou hoje um dos 10 melhores jogadores do mundo. Então, é um privilégio ter um jogador como esse, o Brasil tem que trabalhar exatamente para usufruir disso. E aí eu acho que o fato do Brasil hoje não ter, por exemplo, laterais daquela velha escola brasileira que são agressivos, são agudos o tempo todo, avançam o tempo todo, eu acho que até contribui para isso. Por quê? Porque o Brasil sempre vai ter agora maior proteção, principalmente porque o Danilo e o Alexandre não são jogadores, por exemplo, com características aí vai de Cafu e Roberto Carlos, para não voltar tanto no tempo. Outra coisa, o Paquetá, quando foi lançado de verdade no Flamengo, quando ele virou titular no Flamengo, ele se tornou titular pelas mãos de um cara chamado Reinaldo Rueda, naquele time do Flamengo lá de 2017. O Paquetá ele jogava de volante, de meia, ele jogava como segundo atacante, ele chegou a ser aproveitado como centroavante naquela fase que o Flamengo perdeu um monte de jogador por suspensão aí, e jogou inclusive aquela fase final de Sul-Americana e também de Copa do Brasil. O Flamengo chegou às duas finais lá com o Rueda, perdeu as duas, é verdade, até porque o goleiro Muralha também, né? Mas o Paquetá, então, de volante a centroavante, ele jogava em todos. Em 2018, com Dorival até, ele chegou a jogar com Cuéllar, Paquetá e Diego Ribas. Exatamente. Sem um segundo volante. Isso aí. Então, não é algo estranho também na vida do Paquetá. E o Paquetá e o Neymar, a partir do momento que eles foram mudando de clubes e trabalhando com outros técnicos, eles se tornaram, inclusive, jogadores mais multifuncionais. E o Neymar, quem assim, ajudou muito o Tite por tabela, foi o Tuchel. Foi o Thomas Tuchel que foi o cara que mais utilizou o Neymar jogando por dentro, que é algo próximo do que ele vai fazer agora. Então, eu acho que está tranquilo, eu acho que o Brasil está bem escalado e eu acho que eu também iria com esse time mais, ofensivo, teoricamente. E aí, Flávio Prado? Bom dia, Pedro. Bom dia, amigos. Bom, a gente está falando já há bastante tempo disso, né? Desde que o sorteio aconteceu. Então já não há mais nenhuma novidade. Como também não há nenhuma novidade com relação à seleção brasileira. É o segredo de polichinelo, né? Vai jogar o Vinícius Júnior na esquerda, vai jogar o Paquetá como segundo volante e pronto, tá resolvido. Esse é o negócio. E o Fred deixa o time, pelo menos inicialmente. Sobre capitão,
Eu tenho um critério sobre o capitão, sabe? O capitão é um sorteador de lado, né? Não tem muito mais que isso. Eventualmente ele pode fazer alguma comunicação ao árbitro, ter um acesso uma hora, mas não muda nada. Os maiores jogadores do futebol brasileiro não eram capitães dos seus times. O Ademir da Guia não era capitão do Palmeiras, o Rivelino não era capitão do Corinthians, o Pelé não era capitão do Santos, não era. Né? O maior jogador da Copa de 70 não foi o Carlos Alberto Torres, que era um baita jogador. O maior jogador de 2002 não foi o Cafu. Obviamente que em 94 o maior jogador do Brasil não foi o Dunga. Então, sabe, os zagueiros, os primeiros campeões mundiais, o Bellini, era um jogador duro, né, pesado. Claro, tem uma liderança interna lá dentro. Existem dois tipos de liderança: a liderança técnica e a liderança porque o cara é líder mesmo. É aquele cara que... Eu diria que o capitão dessa seleção brasileira, na verdade, é o Daniel Alves. É o cara que vai chegar nos meninos, é o cara que vai ter um acesso, aquele cara que vai falar aquilo que o Tite eventualmente não quer falar. E o capitão técnico da seleção é o Neymar. Então é por aí. O Thiago, alguém vai lá para eventualmente levantar a taça, tirar foto, né, no sorteio. Então, eu relevo isso. Então, e a seleção brasileira realmente poderíamos ter ouvido um pouco mais sobre a Sérvia da parte do Tite, mas também não sei até onde ele teria disposto a falar. A seleção está bem preparada, acho que a seleção, e ainda mais vendo os outros times, né, os outros favoritos, a gente fica mais convicto ainda que o Brasil tem uma boa oportunidade de ganhar a competição. Só que precisa colocar isso na prática. O jogo de amanhã, um empate não seria nenhum absurdo, porque realmente é o adversário mais forte. Mas se o Brasil empatar com a Sérvia, já vira um inferno, né? Nossa, ok e tal. Imagina se o Brasil perdesse da Arábia na estreia. O Tite caía. O Neymar, então, ia ser excomungado. O que tem de seleção campeã mundial que perdeu em algum momento da Copa do Mundo, sobretudo na primeira fase, a Alemanha em 54, a Argentina em 78, a própria Alemanha Ocidental em 74. Até de propósito, reza a lenda. Né? A Argentina, naquela estreia em 90, ela perdeu de Camarões 1-0. E eliminou o Brasil. A Alemanha perdeu para a Argélia em 82 na estreia e foi para a final também. Exato. Quer dizer, isso aí, não se iludam. A Argentina está viva ainda, claro que está viva. Baixou um pouco a bola, isso até é ruim. Era melhor que eles ficassem com esse saltinho alto até o final.